Olá pessoal, bom dia, estamos aqui com o professor Léo Freiman, que vai nos falar sobre um pouco do que ele vai dizer no congresso sobre o que é a vida após pandemia. Professor, por favor, fique à vontade para a sua explanação. Obrigado. Obrigado, que bom poder recebê-lo aqui para a gente ter esse papo gostoso. Parabéns pelo trabalho da Escola de Paz do Brasil, que bom poder estar junto com vocês num momento tão delicado, né, professor Rui, em que os pais se viram no papel de educadores, de pais, de mães, de profissionais, e a hora que esses papéis todos se fundem é delicado saber até onde vai a responsabilidade de cada um, né? Você percebe que o tema do nosso congresso é ajustando velas, que é uma coisa complexa, né, entre pais, filhos, escolas, educadores e a própria estrutura governamental. Como é que você vê isso a partir de agora, desse meio ano ou do ano que vem? Porque uma hora a pandemia acaba, né? Pelo menos historicamente ela acaba. Como é que você vê isso, Léo? Como é que você percebe isso? Eu tive a sorte, professor, de no comecinho da minha carreira trabalhar com gerontologia. Minha mãe foi uma das primeiras gerontólogas do Brasil, Ana Freiman, e uma das grandes lições que eu aprendi... Assisti muito a sua mãe. No início da minha carreira. E sabe que eu tive a sorte de ser colaborador da tese de mestrado dela, depois na de doutorado também, e ficou muito claro para mim que, na verdade, não existe velhice. Sim. Existem narrativas construídas por cada pessoa. Você tem pessoas com 40 anos velhas, você tem pessoas com 70 anos joviais. E o contrário também. Então, o que você colhe na velhice, em termos materiais, espirituais, sociais e afetivos, é uma construção do que você foi construindo, consumindo e consolidando ao longo da sua vida. Eu vejo que no pós-pandemia vai ser igual. Um pai e uma mãe que ficaram se atormentando num ambiente tóxico, deixando a criança totalmente voltada à tecnologia, xingando a escola quando exigia demais e xingando a escola quando não exigia demais. Ou seja, aquele ambiente que se constitui num lar tóxico, e tóxico no abandono, na agressividade, na negligência, vai produzir pessoas viciadas, atormentadas e neuróticas por pós-pandemia. E aí mesmo que a pessoa não pegue a Covid, ela pegou outras doenças, em especial a neuroótica, a ótica da neura. Ela olha o mundo por uma lente magoenta, ressentida, uma lente negativa. Mas isso não é só da pandemia, isso tem muito a ver também com essa poluição das relações que acabaram acontecendo. Acho que você toca num ponto, pelo menos indiretamente. Nos últimos 2-3 meses no Brasil, a gente viu 2 ou 3 mães matarem seus filhos. Alguns com uma mídia maior e outros com umas mídias menores, depende muito da circunstância. Você acha que esse desajuste virá a piorar depois da pandemia? Eu tenho visto, Rui, já faz alguns anos, que tem muitas formas de matar um filho. Você tem a forma de matar um filho super protegendo-o. Na hora que o teu filho é um príncipezinho, é um imperadorzinho, é uma princesinha, em que tudo que ele quer você faz, em que você cria uma falsa ilusão de que o mundo tem que se curvar a ele, isso é uma forma de matar a criança, simbolicamente até de alejar. Eu lembro que numa entrevista que eu dei no Rolivon, eu soltei um desabafo, que eu lembro que eu bati na parede, falei, isso é uma sacanagem com as crianças, com a escola, uma forma de alejar as crianças. E eu falei, nossa, olha o que eu falei, alejar. Depois eu fui pesquisar neurocientificamente. Tudo que a gente faz em termos comportamentais tem o seu componente neurológico, né? Estender esse braço é uma decorrência de recrutar neurônios motores, visuais, enfim, para poder mexer o braço. Uma criança que não desenvolve empatia, autonomia, trabalho em equipe, que não desenvolve a compaixão, que não desenvolve o gosto por fazer as coisas com capricho, ela deixa de desenvolver seu cérebro da melhor forma. É uma forma de aleijamento. A criança fica impotente, ingrata, incapaz, insatisfeita, irritada. Os vários falta tudo para essa criança. Daí que veio o termo, né, que foi origem
um livro meu que chama Síndrome do Imperador. Isso é uma forma de matar. E aí não é incomum que essa criança que cresce num berço de ouro, independente de dinheiro, porque isso perpassa todas as classes sociais, cresce nesse berço de ouro, porque às vezes tem família que não tem como fazer a festinha infantil, mêsversário, dar conta de toda a babação de ovo que se faz em cima do filho e da filha, e a família se endivida para atender essa forma de educar. E aí o que acontece? A criança vai sendo destreinada a esperar, a se frustrar, a dividir. Quando ela chega na pré-adolescência, que ela começa a ter alguma força, ela se revolta contra o pai e contra a mãe. E aí ela mata o pai e a mãe, seja ao se drogar, seja ao agredir mesmo o pai e a mãe. Então, infelizmente, Rui, a superproteção é uma forma de matar a criança. Agora, a gente vê hoje que tem muita raiva no nosso Brasil. É PT versus Bolsonaro, é gente que não gosta das igrejas, gente que não suporta quem não gosta das igrejas. A gente tem muita polarização no Brasil. É despolarizado, né? Você concorda que é uma despolarização? É um contra o outro ponto. E a gente vem desaprendendo como nação a falar assim, nossa, você acredita nisso? Puxa, eu penso diferente. E nem toda conversa precisa terminar com um dos dois calando a boca. Às vezes a gente pode só perceber, olha, você gosta do amarelo? Puxa, mas para mim o vermelho é melhor. Puxa, você prefere camarão? Ó, realmente para mim a alimentação vegana funciona mais. Eu acho que a gente perdeu essa capacidade, muito advinda, tem vários estudos sociológicos mostrando, desse afã de redes sociais e tecnologia, em que se eu não gosto eu clico um botão, se eu não gosto de você eu deleto a amizade. Isso vem distorcendo, deturpando as relações afetivas, as relações humanas, infelizmente. Então eu vejo que a gente tem uma escalada de violência que vem crescendo no Brasil, muito grande em vários níveis. Haja vista o fato, se você olhar hoje na Netflix, as séries mais vistas são de violência, né? Na Amazon Prime também. Pesquisa depois, filmes mais vistos, você vai ver. As séries mais vistas são violentas, em vários níveis de violência. Você vê as pessoas jantando, olhando Ultimate Fighting, uns games incrivelmente violentos e agressivos. Então a nossa cultura, Rui, adotou a violência como espetáculo. Então parece normal dizer cala a boca, parece normal dizer fica quieto, parece normal dizer eu vou acabar com você, você é um saco. E isso, dentro de casa, torna um ambiente tóxico. Existe um filósofo que eu gosto que se chama Marc Augé. Ele escreveu o livro Não Lugares. E eu vejo que o lar, a casa, ela pode ser um lugar em que tem carinho, tem afeto, tem limite, tem ordem, tem hierarquia, tem compaixão, comunhão e trabalho em equipe. Mas ela pode ser um não lugar. Não lugar, ele fala que é, por exemplo, uma repartição pública, uma rodoviária. Tá. Ninguém fala, vamos tomar um café na rodoviária. Ah, vamos lá bater um papo no correio. Né? Porque em geral acabam sendo, infelizmente, não lugares. Onde não tem raiz, não tem afeto, não tem humanidade, não tem pertencimento. E não tem história, né? Então uma pergunta que eu tenho falado muito em palestra e mesmo em atendimentos. Pai, mãe, para pensar, a tua casa é um lugar ou é um não lugar? A escola é um lugar ou é um não lugar? Porque se eu não tenho lugar na minha própria casa, sabe o que acaba acontecendo? A criança sente que ela não tem lugar no mundo. Ela sente que ela não tem valor. Ela sente que ela não tem visibilidade. E aí daí a ela se cortar, se drogar, se neurotizar, se agredir, é um pulo. Professor, como a gente pode vislumbrar as atitudes necessárias para conquistar os sonhos num cenário pós-pandêmico? Isso é uma parte do teu trabalho que a gente foi pesquisar para exatamente ficar dentro do foco do que você está falando. Sim, eu escrevi muito sobre isso no livro Superação e Equilíbrio Emocional. Tá. Eu sempre fui fascinado por histórias de pessoas de sucesso. Na arte, na ciência, na música,
Quando eu entrei em psicologia, Rui, eu ouvia de tanta gente que psicologia não dá dinheiro, você não vai ter futuro, é complicado, você não vai ter trabalho. Eu falei, tá bom, é só a tua opinião, porque no fundo tudo é crença. Eu aprendi com um professor de arte marcial que eu tive, o Adriano Silva, que a grande diferença entre o campeão e o não campeão, entre um lutador ordinário e um extraordinário, são pequenas ações feitas com constância ao longo de anos. Então, se a gente pensar uma casa em que tenha, de novo, afeto limite, uma casa em que as crianças estão aprendendo a acordar com o próprio despertador e trabalhar em equipe, ajudando na arrumação, na limpeza, em que tem lá uma regra, os nossos combinados, em que um põe a mesa, outro tira, em que a criança vai buscar sua roupa lá no cesto de lavar, em que tem um combinado, olha, agora dá para o papai falar com você, agora não, quando tiver essa bola vermelha aqui, o papai está trabalhando, não dá para brincar. Você não precisa gritar, mas você também não precisa deixar a criança te interromper o tempo todo. Só deixar regras claras, né? Isso é que não acontece nas casas. Pois é. Quando a regra não é clara, você interfere do jeito que é mais conveniente. Exato. Você pega uma casa em que todo mundo está no celular o tempo todo e se intoxicando e compara com uma em que tem, por exemplo, quinta-feira o momento de vamos assistir uma série ou um documentário ou um filme sobre superação. Você tem Madame Walker, que é a primeira negra que se tornou milionária nos Estados Unidos no século passado com o próprio trabalho. Você tem Mr. Selfridges, que é a história de um americano que foi para Londres abrir a Selfridges, que é uma maior loja de departamento de Londres, até hoje existe. Você tem o documentário Walt antes do Disney, que é um documentário incrível que mostra como é que o Walt Disney superou N dificuldades antes de se tornar o que é hoje. Você tem N documentários incríveis, você tem filmes bacanas de superação, né? Um Sonho de Liberdade, você tem o Campo dos Sonhos. Então eu vejo que pais e mães podem ganhar muito se eles entenderem o seu papel como curadores do ambiente cultural da casa, porque é a cultura que nos constitui. Se a gente pensar cultura, tem a ver com cultivo, né? A gente fala a cultura do arroz, a cultura do café. Cultura, as pessoas não entendem que na verdade é cultivo. Que tipo de leitura você está cultivando? É uma opção na tua casa que os filhos leiam, ou a única opção que tem é o celular? É uma opção que se joga um jogo de tabuleiro, ou a única opção é que as crianças fiquem sozinhas? É uma opção que teu filho vá para festas aglomerar, ou isso não é uma opção? E aí a gente vê os valores. Porque no mundo, como Zygmunt Bauman falava, né, tão líquido, essas velas vão nos levar a um bom porto se tiver o leme da bússola moral chamada valores. Uma família que não pratica valores, ela se desvaloriza e ela cria pessoas sem valor pelo mundo. Pessoas que não vão se sentir dignas de valor, pessoas que vão ser facilmente manipuladas, pessoas que vão desacreditar da vida. É claro que a gente está perdendo muito na pandemia e é doído e há toda uma perda muito grande de muita coisa. Mas se a gente não transformar este momento tão doído em crescimento, ele vai ter servido para quê? Eu queria só fazer um pequeno fechamento, professor. Você conseguiu nessa última fala falar de valores, de leme, de vela, de água revoltas, porque água revolta não quer dizer uma água ruim, ela é só revolta, depende de como você passa. E queria te deixar à vontade agora para fazer um fechamento e falar para os nossos amigos que nos verão daqui para frente, que esse é só um aperitivo da fala do professor Léo Freiman no nosso congresso. Tá? Eu quero te agradecer e, por favor, se você tiver mais alguma contribuição nesse momento, por favor, fique à vontade. Obrigado, Rui. Quero aqui manifestar de novo minha alegria em estar com vocês. Espero por muito tempo. Fico muito orgulhoso de saber que vocês há tantos anos trabalham por essa causa que para mim é tão cara, tanto que o meu mestrado é sobre a importância dos pais da educação escolar. E a gente poder bater um papo aqui hoje é uma espécie de um sonho. E sabe, Rui, eu aprendi que tem uma coisa que é melhor que sonhar. É realizar. É a gente ter um sonho, é a gente construir um projeto e a gente lutar por esse projeto.
porque, como diz o Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, que foi o autor que me inspirou muito na faculdade, ele fala que nas horas importantes da vida a gente tem que se preocupar menos com o que a gente quer da vida. A gente tem que se preocupar mais com o que a vida quer de nós. As pessoas falam muito mal, porque os políticos, que isso, que aquilo, e a gente esquece que nós todos somos seres políticos. O senhor acordar cedo, se vestir, vir aqui, né, dedicar o seu tempo, numa segunda de manhã, né, dedicar 2, 3 horas do seu tempo, é um ato político. É um ato que o senhor está dizendo ao mundo do que lhe importa. E importar vem de in dentro mais portar. O senhor porta dentro de si o amor pela família, o amor pelas crianças, o amor pelos adolescentes, o amor por um casamento que acaba sendo mais protegido por uma educação em que cada um sabe para onde conduzir as suas velas. Eu aprendi que tem horas na vida que a gente tem que se preocupar mais com o que a vida quer de nós. E isso me ajudou muito, Rui. Porque a essência da felicidade, ela não está no egoísmo, no que a gente vai receber. Quanto o senhor está recebendo aqui? 0. Quanto eu estou recebendo aqui? 0. Mas se a gente olhar no coração, quanto? Começar uma semana com um papo desse? Infinito. Não tem como mentir. É só alegria. Porque amor e felicidade é o oposto do egoísmo. Sim. Quanto mais você dá, mais você tem. Essa foi a forma, eu acredito, que Deus criou o ser humano para a gente entender que a verdadeira felicidade é colhida no lábio do outro. Mas felicidade não é prazer, né, Rui? O que eu espero deixar na nossa conversa aqui registrada e mesmo na apresentação no congresso é que a gente precisa criar crianças com vontade de fazer a diferença. Adolescentes que se sintam dignos de trazer algo, algum valor para o mundo. Nas pequenas coisas, vou ajudar a colocar uma mesa, vou visitar assim a minha avó, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou escolher uma profissão para fazer a diferença. O Brasil tem tudo a fazer. O Brasil precisa de profissionais em todas as áreas. Nós somos um país machucado. Por outro lado, isso é uma oportunidade para quem tem brilho no coração, para fazer alguma coisa. Como diria o Thiago de Mello, é com isso que eu concluo. Sim. Mesmo enrolada de pó dentro da noite mais fria, a luz que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Então, aqui a minha luz, que junto com a tua, possa iluminar a vida de muitos pais e mães. Aqui foi só um aperitivo que o senhor falou, que a gente possa no congresso, né, trazer luz, trazer vida, trazer essa certeza de que é o amor que nos move e nos comove, a gente não pode abrir mão de amar. Eu agradeço ao professor Léo Freiman, realmente é um aperitivo. A Escola de Paz fica muito sensibilizada e com muito orgulho de ter um profissional com essa capacidade e gabarito e fala muito fácil, é capaz de a gente ficar a manhã inteira aqui conversando. E esses livros que ele cita serão divulgados no Congresso e aí depois a administração do Congresso, a diretoria do Congresso fará com que eles possam chegar até vocês de uma forma direta. Eu agradeço o professor, agradeço a equipe dele e dos rapazes que estão aqui atrás das câmeras nos ajudando e muito obrigado. Que Deus o proteja. Amém.